escritura para esse início de vídeo. Livro de João, capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. É mais um privilégio iniciar a mais uma programação e chegando até você, amado ouvinte, desejando a todos o bem-vindo e que Deus abençoe o coração de cada filho de Deus através da palavra que iremos ouvir. E temos aqui mais uma oportunidade de ler as Escrituras conforme 1 Samuel capítulo 13, iniciando-se no versículo 8. E esperou 7 dias até ao tempo que Samuel determinara. Não vendo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: que fizera? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimans. Aqui nós vamos entrar no versículo 12, encerrando no versículo 13. Eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim e Gilgal, e ainda à face do Senhor não orei, e violentei-me e ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saul: obraste, melhor dizendo, nasciamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Muito bem, amados, e aqui agora vamos para um curto momento de oração. Pai bendito,
Pai amado, mediante esta escritura aqui, a 1 Samuel, capítulo 13, conforme foi lido, Senhor, para nosso momento, quando estamos aqui para ouvir a Tua palavra, ao que o Senhor irá determinar para nós nesta noite, falar aos nossos corações, meu Deus, e que o Senhor abençoe poderosamente, Pai, a Tua palavra que irá ser ministrada, meu Deus, pela determinação do Espírito Santo. Ajude e abençoa as nossas vidas enquanto nós estamos aqui, Pai, na Tua santíssima presença. Pai bendito, Pai amado, receba a nossa oração, nosso agradecimento, te peço, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, meu Deus. Muito bom dia a todos, em nome glorioso do Senhor Jesus Cristo. Que você que está enfermo possa ser curado através da palavra, e vocês que estão com problemas, que alcancem a solução para estes problemas, seja ele ou eles de quaisquer naturezas, porque Deus é o mesmo ontem, o Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se no passado Ele curou, ajudou, solucionou problemas, Ele então ainda é o mesmo. Seja o que você esteja precisando, coloque as suas necessidades diante dEle. Será que Deus se agrada das nossas desculpas que às vezes apresentamos a Ele? A Bíblia nos mostra várias pessoas oferecendo desculpas quando fizeram aquilo, praticaram aquilo que não deveriam praticar, né? Em Gênesis capítulo 3, no verso 12, nós vemos que Adão apresentou uma boa desculpa, né? Foi a mulher que tu me deste. Em seguida, Eva também apresentou uma desculpa. Foi a serpente. Mas ninguém assumiu a sua transgressão, a sua desobediência, a sua incredulidade, mediante a palavra de Deus. E assim, com o decorrer do tempo, quando Israel sai do Egito e Arão faz um bezerro de ouro. Então, a desculpa de Arão, porque o povo jogou a culpa no povo. Então, eu fiz o bezerro de ouro. E assim sucessivamente, nós vamos encontrando pessoas oferecendo diante de Deus, quando chega o momento de acertar as contas. Agora vamos lá. Aí as desculpas começam a surgir. No primeiro livro de Samuel, no capítulo 13, no verso 12, Samuel chegou-se diante de Saul, e Saul apresentou uma desculpa por ter feito aquilo que ele não deveria ter feito. Ele não era um sacerdote, ele era apenas o rei, e somente o sacerdote poderia oferecer sacrifícios. Mas quando ele se achou um pouco apurado, né? E os filisteus estavam contra ele, então Samuel lhe faz uma pergunta no verso 11. Que fizeste? Respondeu Saul. Quando vi que o povo se ia espalhando daqui e tu não vinhas nos dias aprazados e os filisteus já se tinham juntado em Micmas, pensei, olha só,
Agora descerão os filisteus sobre mim, a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. Assim senti-me constrangido a oferecer o holocausto. Mas Samuel lhe disse: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Agora, porém, não subsistirá o teu reino. O Senhor já buscou para si um homem segundo o seu coração e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque não guardaste o que o Senhor te ordenou. Veja bem, a desculpa não impediu que ele perdesse o reino. A desculpa de Adão não impediu que ele perdesse a vida eterna ali naquele momento e fosse expulso do jardim do Éden. Então, a desculpa que Saul arrumou para cometer este grave pecado contra o Senhor não impediu que ele perdesse o reino. De forma alguma. Nenhuma desculpa vai impedir que as consequências chegam. O que devemos fazer é aquilo que Davi fez depois que caiu com Betseba. Assumir o seu fracasso, assumir o seu pecado, estar disposto a pagar o preço por aquilo. É o que fez ele. E no Salmo 51 nós encontramos ele assumindo: pequei. Ele não falou: foi a Betseba, foi o fulano, foi Beltrano, foi a fulana. Ele assumiu a culpa e automaticamente buscou perdão, arrependido do seu ato. Saul não fez assim. O pecado, ele é absolutamente inexcusável. Não adianta a gente tentar tampar sol com a peneira. Se alguém profetiza as coisas e aquilo não se cumpre, fala mentira em nome do Senhor, não adianta arrumar desculpa, porque foi feita uma conta errada, porque isso, mas vai ser para outro tempo, assim sucessivamente. Para começar, o engano, ele é generalizado. Eles pegam a Bíblia para enganar as pessoas. Veja bem que nós falamos aqui tempos atrás que eles dizem que Jesus disse que Elias viria primeiro. Jesus nunca disse isto. Mas acontece é que, mesmo as coisas não se cumprindo como o profeta que eles dizem ser falou, parece que estão já selados, corações endurecidos, não compreendem as Escrituras, devido a um versículo que eles falaram errado e creem errado até hoje. Jesus nunca disse que Elias viria primeiro, mas eles dizem que Jesus disse. Por não compreender as Escrituras, seus olhos estão cegos, fechados para conhecer as Escrituras. Aqueles fariseus, saduceus, pessoal do tempo de Jesus, os judeus, estavam cegados para não compreenderem o cumprimento das Escrituras. Quando a Bíblia diz que a lei e os profetas duraram até João, pronto, como Jesus poderia dizer que Elias viria nesses últimos dias, um profeta no ministério de Elias? Isso é um engano. Mas os olhos estão fechados, não podem ver que Jesus já falou que a lei e os profetas duraram até João. Então não adianta arrumar desculpas. Estão entregues ao engano.
Veja bem, Romanos capítulo 1, verso 20, o pecado é absolutamente inexcusável. Você não pode arrumar desculpa para isso, para aquilo. Eu fiz isso por causa disso, eu fiz aquilo por causa daquilo. De nenhuma forma. Isso não vai te justificar diante de Deus. O que pode fazer o homem justificado diante de Deus é o arrependimento e a conversão. É conforme Pedro disse em Atos capítulo 2, arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados e venha assim o tempo do refrigério. Agora, Romanos capítulo 1, verso 20, pois os atributos invisíveis de Deus, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que foram criadas, de modo que eles são inexcusáveis. Se eu chego aqui e digo para vocês, olha, Jesus virá, preparem-se que dentro de 3 semanas, 3 meses, 9 meses, estará dando a volta de Jesus. Aí vocês acreditam em mim e aquilo, vocês então façam preparativos e fazem isso, fazem aquilo e cumprem aquele tempo e Jesus não vem. Como que vocês vão me considerar como um profeta verdadeiro ou como um falso profeta? Se eu falo em nome do Senhor e aquilo não vem a acontecer, automaticamente, se vocês têm o Espírito Santo, como diz Paulo na questão dos dons, que deve ser julgado, o julgamento vem. Se chegou aquele tempo e aquilo não se cumpriu, vocês automaticamente teriam que me dizer falso profeta. Arrependa-se. Arrependa-se, busque a conversão se vocês me amarem. Mas continuarem sustentando que sou um profeta, vocês estão enganando-se a si mesmos. Tudo que ao homem disser de previsão, aquilo deve ser anotado, ou senão ignorado, porque vocês anotam e dizem, tal tempo vai acontecer, o fulano de tal falou e aquilo vem, então você prepara e arruma aquilo certinho e de repente aquilo não acontece. Porque se fosse no tempo da lei, lá no Antigo Testamento, este profeta que profetiza em nome do Senhor mentiras, ele deveria ser apedrejado. E não depois reverenciado. Falam mentiras e continuam sendo reverenciados. Isto é coração endurecido contra a palavra. Não executam aquilo que Deus quer que façamos. Então, por permanecerem nisto, as coisas de Deus estão escritas. Claramente você pode ver todas as coisas escritas. Não há necessidade que alguém venha dizer para você, eu vim para revelar a Bíblia. A Bíblia está toda revelada, só falta o cumprimento do que está escrito 100%. Não uma revelação de Bíblia. Ela está revelada. Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, conforme está em Apocalipse capítulo 1, das coisas que hão de acontecer. Lá não está escrito coisas que hão de ser reveladas. O que está escrito a respeito do 7º anjo quando tocar a sua trombeta? Quando ele tocar, vai se cumprir todos os mistérios de Deus. O reino volta, a terra volta à mão do seu Criador. Agora, um que se diz 7º, o profeta da era,
e tudo que profetizou não há cumprimento. E o reino já voltou para o original. Então, meus irmãos, não adianta arrumarmos desculpas de forma alguma, porque as Escrituras, elas estão se cumprindo, queira eu ou não queira eu, queira você ou não queira você. O que Deus falou, aquilo não volta atrás, aquilo se cumpre, porque Deus falou através do Filho. Havendo Deus falado antigamente através dos profetas, a nós falou nestes últimos dias. Quando que iniciou os últimos dias? Nos tempos de Jesus. Jesus inaugurou o tempo do fim. A nós falou nestes últimos dias por quem? Pelo Filho. Oh, que coisa maravilhosa! Então não temos desculpas, não precisa arrumar desculpas. Ah, Deus prometeu, Jesus falou. Jesus nunca falou que Elias viria primeiro. Jesus simplesmente leu a escritura de Malaquias 4, porque os discípulos lhe fizeram uma pergunta. Não diz as escrituras que Elias teria que vir primeiro? Então Jesus repetiu para eles o que Malaquias escreveu. Sim, na verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos digo, no verso 12, aí agora é Jesus dizendo. Antes era Jesus citando Malaquias, e agora Jesus dizendo, eu, porém, vos digo. A nós nos falou nestes últimos dias pelo Filho. Então ele disse, eu porém vos digo, Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, e não o receberam, assim também farão ao Filho do Homem. Não foi isso que Jesus falou? Foi. E a nós falou nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo por quem fez o mundo. Então, meus irmãos, assumir a responsabilidade pelo erro é o primeiro caminho para alcançar o perdão e não lançar culpa nas demais pessoas. Todos estão inexcusáveis diante de Deus. Deus abençoe sua vida, seu trabalho, seu pão, tudo que você fizer, em nome de Jesus Cristo. Amém.